Durante toda a minha jornada em Silent Hill 2, havia uma pergunta que não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Por que James foi atraído para a cidade? Antes de responder essa pergunta, vamos recapitular como Silent Hill funciona. Pessoas que cometeram coisas horríveis ou que estão em um momento terrível da vida são atraídas para essa cidade, de uma forma ou de outra, e a maneira como essa pessoa percebe, a cidade muda para forçar essas pessoas a confrontarem símbolos dos seus pecados ou horrores pessoais. Ed, por exemplo, foi intimidado durante sua vida inteira, até que um dia ele surtou de vez, atirou no joelho de um dos seus agressores e matou seu cachorro. Por isso Ed foi atraído para Silent Hill, onde foi forçado a encarar sua fúria assassina, além da gula que, em primeiro lugar, contribuiu para ele ser alvo de bullying. Por outro lado, temos a Angela. A Angela teve uma vida em casa, absolutamente repugnante durante sua infância, cheia de abusos sexuais. Por consequência disso, Angela desenvolveu o trauma de não confiar em ninguém e desejar sua própria morte. Então, Silent Hill a atraiu e forçou a encarar esses horrores, fazendo acreditar que ainda tinha algo pelo qual valesse a pena viver: encontrar a sua mãe. I'm looking for my my mother. It's been so long since I've seen her. Ela está presa em uma batalha constante entre o desejo de se matar e a esperança de que sua mãe esteja viva e possa tirar ela do abismo. Então, com tudo isso em mente, eu pergunto: por que James foi atraído para Silent Hill por uma carta de sua esposa que morreu há anos? Essa era a pergunta que me assombrou durante todo o tempo de jogo, chegando ao ponto de não confiar no próprio James. O que ele teria feito de tão ruim? Será que James fez algo parecido com Ed e tem um castigo merecido? Ou é como Angela, apenas sendo forçado a encarar um trauma que o perseguiu durante toda a sua vida? Para chegar a fundo disso, precisamos tratar Silent Hill como se fosse um tipo de personagem, com suas próprias razões e motivações. Para entendermos a razão por trás dos crimes que Silent Hill comete com os personagens, primeiro temos que rever os detalhes sobre cada um deles. Já falamos sobre como a cidade funciona. Ela age como um inferno pessoal para cada um que está lá, como uma espécie de purgatório, talvez. Mas a que tudo isso leva? Será que de alguma forma a cidade ajuda essas pessoas ao forçá-las a enfrentar os seus traumas? Ou está apenas querendo afundar elas ainda mais nesse trauma? Bem, como você já pode imaginar, tudo naquela cidade não passa de uma mera ilusão. Eles não vão encontrar refúgio ou salvação dentro daquele lugar. A mãe de Angela não está esperando por ela lá, e muito menos a esposa de James. Todos que vão até Silent Hill estão buscando por alguém ou alguma coisa, e nenhum deles encontram. Na verdade, a cidade apenas piora a situação deles. Então o que James fez que se compara a atirar em um agressor ou querer sua própria morte por odiar o mundo, a verdade é que não foi a doença que tirou a vida de Mary. James atirou. Isso só é mostrado no final do jogo. Até lá estamos apenas assistindo James e nos perguntando o que se passa em sua cabeça. James parece um cara relativamente normal. Está deprimido, não tem muito pelo que viver e talvez seja um pouco antissocial. Mas James não está tão insano como os outros personagens, e isso acontece porque ele reprimiu o que fez, engoliu a culpa. Assim como Angela, que nunca conseguiu ir adiante com suas tentativas de anular a sua vida, e assim como Ed, que acreditava que podia fugir dos próprios crimes. E é assim que Silent Hill ajuda essas pessoas. Mesmo que James seja o único sobrevivente, a cidade age como um choque de realidade. Não passamos tanto tempo com os coadjuvantes quanto com James, mas vamos observá-los como exemplo. Na primeira vez que encontramos com Ed, ele nos diz que não matou o homem ao qual está deitado ao lado, enquanto vomita no banheiro. Ele está mentindo sobre um assassinato. Ainda não aceitou que a gula e o desejo de matar são sentimentos que são parte dele. Paralelo a isso, o nosso primeiro encontro com Angela é um pouco antes de chegarmos à cidade. Ela está em um cemitério. Ela nos diz que está procurando por sua mãe. Não parece estar com medo de James, e naquele momento também não está tentando tirar sua vida. Assim como Ed, ela está mentindo para si mesma. Ed acha que pode fugir de seus crimes. Angela acha que pode fugir da sua infância abusiva e das consequências suicidas que isso gerou. À medida que avançamos na história, vemos Ed em nosso segundo encontro, comendo compulsivamente pizza ou sorvete se estiver no remake. O mesmo comportamento que o levou a ser zombado. E por fim, a esse caminho sombrio. Silent Hill dá comida ao Ed, e simbolicamente ele começa a entender por que se tornou quem ele é. Ele está encarando o que há dentro dele. O problema do Ed não foram os agressores, eles eram inevitáveis, foi a própria gula. Na segunda vez em que encontramos com Angela, ela reconhece que sua infância foi cruel e que isso a marcou profundamente. Basta ver o pânico dela quando James encosta nela, bem diferente da primeira vez que se encontram. Ela não estava tão retraída assim antes, porque ainda estava reprimindo seus traumas. James tira a faca dela, o instrumento qual pretendia usar contra si mesma, e ela fica sozinha com os pensamentos horríveis que ela transforma no que é hoje. Esse momento ecoa perfeitamente com o de Ed. Enquanto ele foi completamente consumido pela sua fúria e vícios,
Angela foi arrastada pela dor de uma vida inteira de abuso. Sinceramente, eu não culpo nenhum dos personagens pelo que vieram a se tornar. Ed não tem mais culpa pela própria gula e sofrimento do que Angela tem por ter sido abusada, mas ainda assim, no fundo, os dois sentem que merecem esse tormento que eles carregam. Nos últimos encontros com os dois, eles morrem. É o momento que Silent Hill termina de ensinar sua lição. Não importa o quão cruel foram suas vidas, eles nunca vão parar de sentir dor, culpa ou raiva pelo que fizeram, ou pelo que viraram. Encontramos Ed em um refeitório dentro de uma prisão, próximo ao cadáver de um homem, que Ed abertamente admite ter matado, e logo em seguida tenta nos matar. No fim, somos forçados a matar Ed. Ele acaba por não nos deixar escolha. Angela, por outro lado, descobre que a sua mãe, a única razão pela qual ela ainda estava viva, na verdade já estava morta. Então Angela sobe sozinha as escadas de um prédio em chamas, selando assim seu próprio destino. Assim como Ed e sua fúria, Angela percebe que nunca vai parar de desejar sua própria morte. Como aprendemos nos segundos encontros com eles. Não é a culpa dos personagens terem se tornado assim, mas isso não apaga os danos. Reconhecer que você sempre teve uma tendência à dependência, por exemplo, não te torna automaticamente menos alcoólatra. Calma, eu sei que vocês querem saber delas. Mas e a Maria e a Laura? Bem, é debatível se essas duas personagens são realmente reais. O papel delas na história está diretamente ligado à tortura de James, enquanto Ed e Angela estão ali para viver suas punições paralelas às de James. Maria e Laura podem ser apenas meras ilusões, criações da própria mente dele para diminuir a sua dor. Ou seja, elas nunca foram atraídas para Silent Hill para enfrentar algo em seu passado sombrio. Elas existem unicamente para aprofundar ainda mais o castigo de James. Então, isso quer dizer que a experiência de James em Silent Hill espelha a de Angela e de Ed? Sim. Mas como acompanhamos James o jogo inteiro, vemos muito mais do que seu processo de confronto interno, enquanto dos outros só temos vislumbres. Lá no começo, Angela no cemitério, Ed nos apartamentos, James está fazendo de tudo para reprimir o que realmente aconteceu. Em vez de admitir o que ele fez, ele se convence de que Mary realmente morreu da doença, e se agarra à esperança de que, de alguma forma, a Mary ainda pode estar viva. Com James, vemos que Silent Hill se molda da forma mais profunda e íntima. Nos prédios de apartamento, enfrentamos monstros com pernas femininas, com um design altamente sexualizado. É aqui que Silent Hill começa a se personalizar para James. Enquanto ainda não sabemos o que realmente houve com Mary, ficamos nos perguntando: que caralhos é esse monstro? E, enquanto eu jogava, eu carinhosamente apelidei ele de Perninhas. Mas o que esses monstros realmente significam? James desejava outras mulheres enquanto sua esposa estava doente? Entre a parede simbólica e o cabeça de pirâmide, com seu formato fálico, violentando as criaturas femininas, parece que essa teoria está certa. Ainda assim, o desejo de Jaime por outras mulheres, mesmo sendo desprezível, é uma resposta natural e humana diante de sua situação. Tenho quase certeza de que qualquer homem na mesma situação teria pensamentos parecidos, e com certeza se odiaria por isso, assim como James. Mas ainda falta alguma coisa. Esse impulso natural e inconsciente não seria suficiente para condenar James a Silent Hill. Bom, o tormento da Angela, esse sim foi suficiente. A resposta emocional de Angela também foi uma reação humana natural às coisas terríveis que aconteceram com ela, coisas que estavam fora de seu controle. Mas o que de fato atraiu Angela para Silent Hill foi o fato de que ela reprimia esses traumas e escondia os seus impulsos suicidas. Então, o que James está reprimindo? Depois de terminarmos o jogo, sabemos que foi assassinato, mas até o jogo nos revelar isso, podemos interpretar que ele talvez tivesse traído Mary. Então, James conhece Maria, uma versão sexualizada de Mary. Ela tem o mesmo rosto, a mesma voz, mas usa roupas provocantes e tem uma tatuagem na cintura. Maria representa o que o subconsciente de James desejava que Mary tivesse sido em seus últimos dias. Mais afetuosa, obcecada por ele, menos agressiva e talvez menos humana. Mas o que é mais interessante é que James não para de procurar por Mary, mesmo depois de conhecer Maria. O que isso significa? Bom, isso significa que ele não estava procurando pela Mary dos seus sonhos. Tinha algo mais profundo em sua mente. Ou seja, James estava reprimindo algo muito mais obscuro do que apenas desejos sexuais. Mesmo que Silent Hill 2 seja famoso por mergulhar no inconsciente com simbolismos sexuais, tudo isso é feito de forma extremamente sutil. E, obviamente, não é aqui que acaba a simbologia do subconsciente de James. Logo à frente, Laura nos acusa. Você não amava de verdade Mary. Passamos por um clube de strip com Maria. Lutamos contra enfermeiras sexualizadas no hospital. E então, descemos para o outro mundo de Silent Hill. Até finalmente encontramos a grande faca, a arma do cabeça de pirâmide. A partir daqui, fica mais óbvio do que nunca. Apesar do cabeça de pirâmide ser a marca registrada de Silent Hill,
é na verdade uma metáfora do próprio James. Acho que nem preciso te dizer, o que aquela faca enorme e pesada simboliza é pesada, difícil de carregar, mas James usa ela para destruir os inimigos. Se analisarmos mais profundamente, essa faca representa os impulsos masculinos de James e o poder destrutivo que eles carregam. Ed luta com James até a morte, mas Ed não foi a primeira pessoa que James matou. Depois disso, tudo desmorona. O famoso lugar especial de James e Mary, o Hotel Lakeview, pega fogo, e Angela tira sua própria vida nas chamas, e James precisa enfrentar 2 cabeças de pirâmide, até que finalmente os dois se matam com suas próprias lanças, reconhecendo que a missão deles havia finalmente acabado. Agora só resta uma coisa para James, e talvez a mais difícil de todas: enfrentar a verdade dentro de si mesmo. Ele admite para ela, mas principalmente para si mesmo, que passou a odiá-la nos dias finais. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. Silent Hill 2 é o exemplo perfeito de como o karma realmente funciona na realidade. Eu não estou falando de karma místico ou espiritual, mas sim o tipo de karma que está preso no nosso cérebro. Quando uma pessoa com uma mente saudável faz algo errado, ela sente culpa, e essa culpa age como castigo. Se você joga lixo no esgoto, você pode se sentir mal por 1 ou 2 dias, e depois esquece. Agora, se você matar alguém, essa culpa vai te correr pro resto da vida. E foi exatamente isso que aconteceu com James. Nos dias finais de Mary, ele admite que começou a odiá-la, mas isso não significa que ele deixou de amá-la, e nada disso o livra da culpa. James tentou justificar para si mesmo que a matou para acabar com o sofrimento dela. Depois, se convence de que ela queria morrer. E daí, começou a dizer a si mesmo que ela morreu por causa da doença. Tudo isso não passa de James reprimindo a verdade. Ele era apenas um homem jovem, que queria desesperadamente seguir em frente com sua vida. Mas para isso, precisou matá-la. Só que nenhuma forma de repressão pode deter o karma. Muito menos impedir o próprio cérebro de devolver toda a dor que ele causou. If that's true, then why do you look so sad? Tentar reprimir o karma mental só funciona por um tempo. Ele sempre vence. E é justamente nisso que Silent Hill se baseia: acelerar o processo. Silent Hill é sim um lugar real, mas não no sentido físico. É o lugar para onde a mente vai quando sabemos que fizemos algo imperdoável, quando nem toda a repressão do mundo é capaz de encobrir a culpa, quando paramos de nos ver como vítimas e nos vemos como culpados. É para onde vamos buscar a punição que achamos merecer, na esperança de que ela nos liberte. E para responder a pergunta do começo do vídeo, James matou Mary para conseguir seguir em frente com sua vida, mas no fim só garantiu que ele jamais seguiria em frente novamente. E isso o levou até Silent Hill.